Olá, Escorpião, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Temperança com Amor. Já foram muito bem embaralhados todos os tarôs e baralhos, ok? Essa é uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva, outubro. Eu venho dizer para vocês que pegue somente o que for para vocês, não force a leitura, não encaixe. Aqui falamos de amor, dinheiro, trabalho, vida pessoal. O que sair aqui eu vou falar para vocês, ok? O que eles me colocarem na mesa eu vou falar para vocês. Então, assim, pegue somente o que for para vocês. Não force a leitura. Não tente encaixar numa coisa que não vai para vocês, entende? E olhe também Sol, Lua e Ascendente no mapa de vocês, se vocês souberem. E se você veio aqui olhar a leitura para alguém do signo de Escorpião, essa leitura pode também falar com você. Ela pode estar espelhada, tá bom? Então, Escorpião, pegue somente o que for para você. Não encaixa com você, solta, tá bom? Que vai encaixar para um outro amiguinho, para um outro coleguinha, num outro horário. E a qualquer momento que você vê essa leitura aqui, ela vai estar valendo. É uma leitura atemporal, ok? Então, vamos lá, signo de Escorpião. Nós vamos tirar primeiro aqui uma carta do Tarô das Bruxas. São só arcanos maiores. E eles vão deixar uma resposta bem concreta, um arcano maior no final, dizendo para você confirmações das coisas que nós vimos no teu jogo. Tá bom? Então, vamos lá. Signo de Escorpião. Outubro. Signo de Escorpião, outubro. Outubro, signo de Escorpião. 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 8 de pentáculos falando para você que você tá no trabalho, no foco, né? Buscando seus rendimentos, seu aprendizado aí. Aí já colhe logo os frutos, né, Escorpião? O louco, olha aí. Dizendo para você, viva a vida com intensidade e com leveza. Tenha novos recomeços, novos caminhos, seja otimista. Tenha diversão, tenha alegria. O 9 de espadas, dizendo para você, deixa essa ansiedade para lá. Isso não vale a pena, Escorpião. Busque um novo. Eu não sei, gente, por que não foca? Eu não sei se a energia é muito forte, às vezes não foca. Essa carta aqui, a ansiedade, a insônia, simboliza culpa, medo, arrependimento. Isso aqui pede que você busque perdão de alguém, Escorpião. O Rei de Pentáculos, sucesso financeiro, falando para você, olha aí para frente. Você é próspero, Escorpião. Você tem sucesso, você tem estabilidade. Você precisa perseverar, que tudo que você quer aí tá aí para você, ó. Você tem sabedoria. Fim de um ciclo, uma transformação. Se você está passando por algum final, se você está finalizando alguma coisa, Escorpião, e você está ansioso, com medo, isso aqui é uma ansiedade, deixa o fim, é o fim. Se livre daquilo que te faz mal. Essa carta da morte aqui, muita gente tem medo. Não, é uma carta boa. Isso aqui é uma transformação. São mudanças profundas, renovação, desapego, sabe? Como você muda de ciclo, você muda de fase, igual no videogame. Mas você precisa, assim, ó, deixar aí. Você precisa desapegar, sair dessa ansiedade aqui, Escorpião.
Você precisa deixar essa ansiedade. Ó, o 8 de espadas, o 9 de espadas e o 8 de espadas. Deixa eu acender a luz da minha sala aqui, que tá ficando meio escuro, mas eu não vou parar o vídeo. Só um segundo. Aí, eu acho que melhorou, né? Tá ficando escuro, de repente o sol abaixou e tá ficando escuro. Deixa eu tomar água, gente, calma aí. O 8 de espadas vem falando pra você, o escorpião, de impotência, de restrição, de coisas aí que talvez você... Sabe aquela sensação de que eu tô amarrada, aprisionada numa coisa? Por isso que a morte veio aqui. Aqui eles estão falando pra você que você precisa deixar isso acontecer. Você precisa deixar essa transformação acontecer. É uma coisa que virá e não vai ter como segurar. É como se aqui, essa carta, junto com essa, falasse para você, se liberte do passado. Isso já não serve mais para você. Essa carta fala para você, é momento de se libertar, é momento de você deixar o que não lhe convém mais, o que te machuca. Deixa para trás, você aqui é livre. Essa carta é uma carta de liberdade, de superação, junto com a morte ainda. Vamos lá, escorpião. Vamos ver aqui com o diário de uma bruxa. O que eles vão mostrar mais? Escorpião. O que escorpião não quer deixar aqui morrer? O que escorpião não quer deixar para trás? O que tá com essa ansiedade? Escorpião. Signo de escorpião. O que tá acontecendo? Escorpião. As escolhas, o 7 de copas. Esse 7 de copas, ele fala para você que você precisa ver o que você quer. Você precisa saber fazer as suas escolhas. Esse 7 de copas, ele fala para você que você precisa como se fazer uma desconexão daquilo que bloqueia seu caminho. Fazer uma desconexão daquilo que já não lhe serve mais. As suas falsas esperanças, escolhas que você não consegue fazer uma definição do que você quer. A indecisão, sabe? A falta de esperança, os sonhos impossíveis. O 8 de ouros, falando para você, escorpião, escorpião, você tem oportunidades, você pode aprender, você tem propostas de trabalho, você sabe fazer as suas poções, você tem uma boa mão para trabalho. Deixe isso para trás. Se a gente estiver falando de trabalho, se você não está feliz mais onde você está, o louco está falando para você, viva a vida. O louco aqui, se a gente estiver falando de trabalho, de ganhos, né? Aqui fala para você de novas oportunidades. E a mesma coisa que esse 8 vem falar. O louco está falando, vai, se jogue, é o novo. Seja criativa com você. Esteja de mente aberta aqui e vá. Vá fazer o que você sabe. O 8 de ouros aqui são novos ciclos. São atividades aqui promissoras, ô escorpião. E você tá nessa ansiedade aqui, ó, sem saber o que fazer. Você com a energia do rei de ouros aqui, de sucesso, de estabilidade, de sabedoria, equilíbrio, você aqui, ó,
A morte vai vir de todo jeito. Deixa o fim chegar. E aqui eles estão falando para você. Você tem uma perspectiva boa, um novo recomeço. Olha aqui, ó. A Imperatriz. A Imperatriz, ela fala para você de resolução, de inteligência. Aqui é crescimento. São conquistas breves, são coisas boas. Ela é uma pessoa fértil. Prestes aí a dar à luz a novas coisas, a boas coisas, a novos recomeços. Tudo nela aqui, ó, é abundante. Você precisa deixar isso ir. Se for trabalho, deixe. Busque o novo. O louco tá falando para você. Ó, o carro. O carro e o imperador. O carro aqui, ele fala para você de você buscar o sucesso, busque o progresso. Essa carta, ela é positiva e ela fala para você, faça as coisas assim, ó. A sua ansiedade, muitas vezes, pode te causar uma controvérsia, na ansiedade de querer fazer tudo à pressa. Não faça nada com pressa. Analise, veja, pense, mas assim, ó, concretize o que você precisa fazer. Porque o carro, ele fala para você de um poder, de uma força, de oportunidades e novos caminhos. Você só precisa fazer a escolha certa. A morte. Ó, o fardo. 10 de paus. Aqui já chega para você. Você não quer mais carregar esse fardo. Você não quer mais carregar essa coisa. Isso aqui tá pesado para você. Isso aqui já é um período de amadurecimento para você. Isso aqui já fala para você de o fim do problema. Chega, morreu. É exatamente o que essa carta aqui tá falando para você. Chega, acabou, finalizou, é fim. Não vai mais, não segue mais, Escorpião. As duas cartas vêm falando a mesma coisa para você. Chegou, finalizou. O aprendizado tá aqui. Agora é momento de você colocar vamos dizer assim, ó, o aprendizado chegou, acabou. Aqui só vai gerar recompensa, tá? Aqui é amadurecimento. Aqui são os caminhos futuros, são os ganhos de consciência. É isso que essa carta fala. Aqui. 2 de copas. A gente tá falando de amor. Isso aqui é uma concretização. A gente tá falando de um trabalho. Aqui é uma concretização. A gente tá falando de uma sociedade. Aqui é uma concretização. Uma concretização de 2 de copas que fala para você, parabéns, a felicidade, o carinho, a reciprocidade, a sinceridade, a união, são contratos positivos, são coisas que se renovam. É isso que estão falando para você, Escorpião. Essa sua ansiedade em não deixar acabar, passar, ir embora, o que tem aí, você está perdendo tempo. É isso que o cara tá falando aqui também. Siga em frente. Você está perdendo tempo. O que a gente tá falando para Escorpião? Escorpião, mês de outubro. Escorpião, mês de outubro. Outubro, Escorpião. Mês de outubro. Caminhos, a mesma coisa que vem falando aqui desta carta, das escolhas, de você saber o que você quer e tomar as decisões. Aqui tem os caminhos falando para você. A cobra. A cobra aqui, ela tá dizendo para você, nessa situação, não tá falando de traição, ela tá falando para você, seja esperta. Saiba, entenda a hora não é de dar o bote, entenda a hora
Seja silenciosa, seja cautelosa. A cobra, ela não sai correndo atrás de você. A cobra é cautelosa. Ela sabe esperar, ela sabe o tempo dela, ela fica ali quietinha, enroladinha, só esperando para dar o bote. E é isso que aqui eles vêm pedindo para você, ó. O carro veio falando isso para você. Faça a escolha certa. Aqui vem falando para você. Faça as escolhas certas. Mais uma vez, o caminho vem falando para você, Escorpião. Tudo aqui tá falando para você fazer as suas escolhas. Espere, tenha cautela, como dizer, não seja afobada, tá? Mas também tenha a sua intuição em saber que pessoas fazem mal, pessoas são invejosas, pessoas causam discórdias, pessoas fazem coisas erradas com a gente. Entende, Escorpião? A Imperatriz. Abundância. O que mais? Eu não falei para você que essa mulher é uma pessoa abundante, que tudo nela prospera. Ela é assim, ela está prestes a dar à luz. Ela é uma pessoa... É a Imperatriz. Pronto. E aqui, os peixes, eles vêm falando para você de prosperidade, de coisas boas. Essa é uma ótima carta. Em todos os sentidos. Saúde, dinheiro, sucesso, tudo. Tudo que você pensar, essa carta fala. Que é exatamente o que está falando a Imperatriz para você. Da abundância que ela tem. Ó, notícias que chegam. Pode ser que esse carro aqui tá vindo trazer uma notícia para você. Pode ser que esse carro aqui, ele tá falando assim aí, ó. O Escorpião, eu tô chegando aí, tô levando a notícia. Então, preste atenção nos seus e-mails, na sua caixa postal. Pode ser uma coisa que seja rápida, porque o carro é rápido, né? Ele não é um navio que vem na água, que demora, não. O carro é rápido. Principalmente uma moto ali, como tá. Você vai receber notícias rápidas aí. Você, Escorpião, com um amigo, aqui, ó. Uma pessoa boa para te ajudar. Alguém trazendo novidades para você. Aqui, o homem. Aqui, ó, essa carta aqui, ao mesmo tempo que ela fala para você de discórdia, ela fala para você tomar as rédeas da situação e reverter. Você aqui estava apanhando. Nessa situação aqui, essa carta fala para você. Você tem um amigo que vem trazer boas novas, coisas boas. Esse homem vai chegar e você vai reverter a situação. Tá vendo? As cartas, elas falam entre si e elas mostram, Escorpião. Seja você o que esteja passando aqui. Se a gente parece-me ser em trabalho. Seja o que for, aqui parece sobre trabalho, parece sobre uma conquista, deixar, fazer uma troca. É só uma confirmação. Aqui, baralho da vovó. O que a gente tá falando para Escorpião no mês de outubro? Vovó cigana. O que a gente tá falando para Escorpião? Escorpião. Finalização. Eu acho que a gente não precisa ficar falando muita coisa aqui, porque aqui, perdão, eles já estão falando que finalizou, acabou. Aqui já fala que finalizou, a morta também já fala que finalizou. Você vai receber notícias aí e pronto. Aqui é espiritualidade, aqui é alguém, aqui são mentores, aqui é um amigo que chega, uma pessoa que vem trazer para você coisas boas. Se a gente estiver falando de saúde aqui, são ótimas notícias. É o fim de um sofrimento, é o fim de um pesadelo que talvez você viesse passando aí com medo de alguma coisa. Eu adoro essa carta, porque essa carta ela fala de espiritualidade. Tá vendo que é uma pessoa que como se ela tivesse uma luz acima dela, trazendo para ela dignidade de que você está bem, você foi curado. Você tem aqui
todo o auxílio, tá? É uma carta de força. É uma carta que fala para você, muitas vezes, até de uma coisa holística, um trabalho holístico, buscar uma ajuda num trabalho holístico, isso fala também. Ó, essa carta tá saindo muito, a inocência, o recomeço, a renovação, entrar buscar a sua criança, entender que você tem isso dentro de você. Essa criança aqui é a pureza. Essa criança ela é honesta, é uma coisa clara, é uma coisa limpa. Então, se aqui se a gente estiver falando de saúde também, aqui é o começo, é o novo, é o início de tudo. Você aqui tem toda a esperança. Porque a criança, ela é o novo, ela é a esperança, ela é o início novamente. Então, você aqui é como se... Aqui é como não. Aqui você, se estivermos falando de doença também, de algum problema de saúde, pode ser... E eles só vieram confirmar. Ai, você aqui foi curada, Escorpião. Aqui, esse amigo é um amigo espiritual. É isso que eles estão falando. Esse amigo é um amigo espiritual. Essa criança inocente aqui é você sendo renovada. É um recomeço, é um renovo. E se a gente estiver falando de trabalho, finalizou. Você aqui buscando a sua mente renovada, tirando de si essa ansiedade do 9 de espadas, tendo ajuda, sim, de mentores do teu lado, tá? É um fim de um sacrifício aí que você vinha já passando, carregando fardo e começando novamente. Mas aqui eles estão me firmando novamente em mente que a gente tá falando para alguns eles estão falando de saúde. E que você está curada aqui, eles estão falando. Carta de baixo. O homem do cavalo malhado. Esse homem do cavalo malhado é uma pessoa que precisa aprender a se organizar com sabedoria. Ela precisa aprender a vivenciar as situações. Aqui é uma pessoa que gostava muito de aventura, de fazer as estripulias. Então, aqui você precisa deixar as suas estripulias para trás, as coisas que você fazia e começar tudo daqui uma nova vida. É isso que eles estão falando para você. Eu não ia puxar essa carta. Eu não ia tirar. É isso, Escorpião. Vamos ver o tarô das bruxas? Aqui, ó. A estrela, esperança, liberdade, paz, tranquilidade. As forças superiores ajudando você na sua reconstrução, na sua prosperidade, nos seus novos caminhos, em tudo que você deixou aí. A morte aqui. A morte aqui. A finalização aqui. O novo chegando aqui. Olha aqui embaixo. A estrela novamente. Sabe, Escorpião? Eu amo o que eu faço. Porque assim, ó. Eles vão mostrar sempre o caminho pra gente. Eles vão sempre trazer aqui o que tá acontecendo com você. E essa carta só vem confirmando. Você aqui tem a espiritualidade com você. Você tem a força com você, você tem a superação com você, você tem aqui ajuda superiores, tá? No seu caminho, na sua reconstrução de vida, na sua prosperidade, que é isso que eles vêm falando aqui pra você. Então, Escorpião, só vai. Só vai. É isso, Escorpião, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado. Se você gostou da leitura, por favor, deixe para mim aí o seu like. Isso me ajuda bastante, tá? Para mim que tô começando aqui no YouTube.
E não vai custar nada pra você deixar um joinha pra mim, tá bom? Valeu, Escorpião. Obrigada por você estar aqui comigo.